Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa segunda aula de heresiologia, onde estamos aqui analisando, verificando o espiritismo, aqui em continuação dentro da heresiologia. E nesse momento vamos estar analisando algumas crenças dentro do contexto do espiritismo kardecista, certo? Nós já falamos do Allan Kardec, falamos como que surgiu, falamos das irmãs Fox, vimos as subdivisões do espiritismo, já verificamos Bíblia, a palavra de Deus, e agora o espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista é a classe de espiritismo comumente praticada no Brasil e tem como principais entre as suas muitas teses as seguintes: o que é ensinado dentro do espiritismo kardecista? Quais são as suas crenças? Vamos verificar. Letra A: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados. E analisamos a Bíblia e vimos que não existe essa possibilidade, mas é um ensinamento, uma crença deles. Crença da reencarnação. Crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos. Crença na pluralidade dos mundos habitados. A caridade é virtude única, aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Deus, sobre Deus, o que eles falam? Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo. E mais perto dos homens, não é Deus, mas mais perto dos homens, estão os espíritos guias. E o último ponto aqui, Jesus, ao ensinamento deles, Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais que isto. Jesus foi um médium, um reformador judeu, alguém que conseguiu chegar à luz, chegou, se fosse o contexto hinduísta, até mesmo budista, chegou ao nirvana, chegou à luz, iluminado, e só. Então, eles não acreditam na Bíblia, eles não acreditam na palavra de Deus, que ensina que Jesus, ele é o próprio Deus, certo? Evidentemente, desse espiritismo kardecista, evidentemente, o diabo é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações. Aos psicólogos, ele diz: trago-vos uma nova ciência. Aos ocultistas, assevera: dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas e teólogos modernistas, declara: não estou aí, nem mesmo existo. Então, não existe diabo. É um contexto até mesmo aplicado dentro do espiritismo.
vamos estar analisando a teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação se constitui no cerne de toda a discussão espiritista. Destruída esta teoria, o espiritismo não poderá subsistir. Sobre o assunto, escreveu Allan Kardec. O que Allan Kardec escreveu? Escreveu o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ele, que nada tem de comum com o corpo antigo. Isso aí está escrito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso aí é a teoria da reencarnação. Faz parte da doutrina espírita. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nega a reencarnação. A Bíblia nega a reencarnação. A Bíblia jamais faz qualquer referência à palavra reencarnação. Tampouco confunde-a com a palavra ressurreição. Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa de Francisco da Silveira Bueno, reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar pluralidade de existências com um só espírito. Enquanto a palavra ressurreição no grego é anástasis, e também a palavra grega ergegis, ou seja, significa levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. No latim, ressurreição é o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. Biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos e, em linguagem mais popular, união da alma e do espírito ao corpo após a morte física. Não é um corpo diferente. Ressurreição é a pessoa voltar à vida naquele mesmo corpo que a pessoa morreu ali e a pessoa retornou à vida. Mas é aquele negócio, toda seita, ela quer torcer a palavra de Deus. Toda seita, ela quer, sabe, pegar lama, pegar esterco e esfregar. As seitas fazem isso, o espiritismo faz isso, esfrega nas páginas da Bíblia. Porque eles querem forçar, eles forçam o texto para ser de acordo com a crença. Eles não querem saber o que Deus está falando na Bíblia. Eles querem saber de adaptar a Bíblia ao que eles pensam ser o certo.
o que é uma identificação de seita, uma identificação sectária, de heresia. Eles vão falar que Lázaro foi uma reencarnação. Eu botei aqui no quadro. Eles vão falar que Jesus também. Vão falar que Elias reencarnou em João Batista. Eles vão falar de Saul também no contexto de estar falando com os mortos. Vamos analisar esse negócio todo. Ok? Sobre Lázaro na Bíblia, vamos lá? O testemunho de João, no capítulo 11, Evangelho de João, é que Lázaro, letra A, estava morto. Ou seja, ele havia morrido. Está aqui as passagens bíblicas. Estava sepultado, já havia 4 dias. Morreu e sepultado. 4 dias já sepultado. Letra C. Já cheirava mal. Corpo em putrefação. Já cheirava mal. Letra D. Ressuscitou ainda amortalhado. Que é isso, pastor? É que antigamente havia o costume de enrolar a pessoa em uma mortalha, um pano que enrolava o corpo. Letra E. Ressuscitou com o mesmo corpo e com a mesma aparência que possuía antes de morrer. Nós estamos analisando aqui tudo com passagem bíblica, é o Evangelho de João, no capítulo 11. Então vem eles com história de carochinha que Lázaro reencarnou. Reencarnou de nada, tá aí. Qualquer criança lê o texto bíblico e entende. Qualquer pessoa pega um livro de literatura e interpreta, vê certinho ali, analisa. Como é que não consegue analisar a Bíblia, a palavra de Deus? Vamos lá. Sobre Jesus. O testemunho das Escrituras quanto à morte e ressurreição de Jesus Cristo é que os soldados romanos testemunharam que Cristo estava morto. Letra B. José de Arimateia e Nicodemos sepultaram-no. Tudo aí com a passagem bíblica. Letra C. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, foi um domingo. Letra D. Mesmo após ressuscitado, ele ainda portava as marcas dos cravos nas mãos para mostrar que seu corpo, agora vivo, era o mesmo no qual sofrera a crucificação, porém agora um corpo glorificado. Tá aí 2 passagens bíblicas. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. O que houve ali foi uma ressurreição e não uma reencarnação. Não tem como enxergar. Ó, só se a gente botar uma venda nos olhos e caminhar para cair no buraco ou cair no abismo. Que é isso o que a doutrina espírita faz com os seus adeptos. Sobre Elias, vamos analisar? Dirigindo-se a Jesus, perguntaram-lhe os seus discípulos: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro?
Então Jesus respondeu: de fato, Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Está aí o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao versículo 13. Acerca de João Batista, disse mais Jesus: e, se o quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus 11, 14. Vamos fazer uma análise bíblica sobre esse ponto que estamos analisando sobre Elias. Um dos conceitos de hermenêutica mais conhecido é aquele segundo o qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Portanto, somos impedidos de lançar mãos de recursos alheios ao contexto bíblico para interpretar o mais simples dos seus ensinos. A Bíblia mesma dá respostas às suas indagações. A pergunta: João Batista era Elias reencarnado ou não? Responde o próprio João Batista dizendo: não sou. Eu não sou o Elias. João, capítulo 1, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Leia a Bíblia. Sobre João Batista, diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isto não quer dizer que João fosse Elias, não quer dizer, mas que no seu ministério havia peculiaridades do ministério de Elias. De fato, a Bíblia não trata de nenhum outro caso de dois homens cujos ministérios tenham tanta semelhança como João Batista e Elias. Lembra o refrão popular: tal pai, tal filho. Isto não quer dizer que o filho seja absolutamente igual ao pai, ou que seja a reencarnação do outro, mas sim que existem hábitos comuns entre ambos. Está muito claro na palavra de Deus. Está muito claro. Ali não foi uma reencarnação. João Batista nasceu e, como já tinha sido profetizado, ele veio no seu ministério terreno, na virtude, na unção, no contexto do termo, né, o Espírito, né, que é a virtude, a unção de Elias. Muito tranquilo isso. Vamos lá. Sobre Saul. Isso aqui é interessante.
Antes de prosseguir, tome a sua Bíblia, abrindo-a no capítulo 28 de 1 Samuel, leia todo o capítulo, certo? Você está assistindo a aula aqui? Dá uma pausa, ou continua o vídeo, mas leia todo o capítulo 28 de 1 Samuel. Leia tudo, certo? Vamos sobre Saul fazer a análise do caso. Até mesmo uma despretensiosa análise de 1 Samuel, capítulo 28, mostra com clareza meridiana que um espírito de engano, e não Samuel, foi quem apareceu na sessão espírita de Endor. Dentre as muitas provas contra a opinião de que Samuel apareceu naquela ocasião, destacam-se as seguintes. Letra A. Nem a médium, nem o seu espírito de mediunidade exerciam qualquer poder sobre a pessoa de Samuel. Só Deus exercia esse poder. Pelo que Deus não iria permitir que seu fiel servo viesse a se tornar parte de uma prática que o próprio Deus condenou. O próprio Deus condenou essa prática. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Letra B. Após informar a Saul que Deus o tinha rejeitado, Samuel nunca mais disse coisa alguma a esse rei. Letra C. Se fosse Samuel quem aparecera na ocasião, ele não teria mentido, dizendo que Saul perturbara seu descanso. Samuel morreu, estava lá na boa o espírito dele, Saul veio perturbar ele. Conversa para boi dormir. Se Deus, Saul perturbara seu descanso, se Deus e não Saul lhe tivesse ordenado, nem dizendo que Saul, porque esse suposto Samuel mentiu, nem dizendo que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte. Tudo mentira. Letra D. O próprio Saul disse que Deus já não lhe respondia, nem pelo ministério dos profetas, e nem por sonhos, está aí a passagem bíblica, pelo que Deus, no último momento, não teria cedido ao desejo de Saul de receber outra revelação. Não teria entrado em contradição com a sua palavra, que nega a possibilidade de vivos terem contato com os mortos. Está aí a passagem bíblica de Jó, de Eclesiastes, que nós lemos na primeira parte dessa aula, e Lucas. Deus também não teria criado a impressão de que tentar entrar em contato com os mortos não é tão mal como antes. Ele mesmo dissera ser, o próprio Deus disse que era errado, que era abominação. E Deus também não teria afirmado que Saul deveria morrer por causa da consulta feita à médium, à feiticeira, à bruxa, o que for. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13.
o próprio Saul não viu Samuel. De acordo com a descrição da médium, que quem viu foi a médium que falou que estava vendo, ele mesmo supôs que a personagem descrita era Samuel. A parte final do vaticínio da médium não foi verdadeira no seu cumprimento, pois nem Saul morreu no dia seguinte, nem morreram nesse dia todos seus filhos, conforme foi dito pelo falso Samuel, o espírito do engano, que é um demônio. Disse Heinrich Heine, o famoso poeta lírico alemão, depois de haver passado tantos e tantos longos anos de minha vida e correr as tabernas da filosofia, depois de me haver entregue a todas as politiquices do espiritismo e ter participado de todos os sistemas possíveis, sem neles encontrar satisfação, ajoelho-me diante da Bíblia, diante da palavra de Deus. Testemunho lindo e bonito do Heinrich Heine. Amém? Nós estamos parando por aqui. Na próxima parte agora, vamos dar início falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Firmeza, leia a passagem, leia a palavra de Deus, leia 1 Samuel capítulo 28. Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.